Bom dia, crianças! Bom dia, meus pequenos! Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Isso, mais uma aula de ciências, onde nós vamos falar sobre a germinação. Ainda sobre a germinação, certo? Hoje a tia vai mostrar um pouquinho do meu experimento que nós fizemos na aula passada. A tia vai mostrar que a minha plantinha, ela germinou, tá bom? Daqui a pouquinho eu mostro para vocês esse processo que aconteceu com a minha plantinha. Então, como a aula hoje ainda é sobre germinação, é necessário que a gente revise, né, um pouquinho desse processo, o que é germinação. Como vocês já sabem, vocês já aprenderam, a germinação é o processo de crescimento da plantinha, não é? Aquele processo que a plantinha passa para crescer, para se desenvolver, é chamado germinação. Olha só, aí na imagem a tia colocou esse processo, não é? Onde a gente pode estar acompanhando o crescimento da planta, né? Quando ela era ainda brotinho e ela foi crescendo, crescendo, se desenvolvendo e se tornando uma planta, não é? Muito grande, muito bonita, uma planta muito importante para a gente, né? As plantas são muito importantes para a nossa vida. Então, gente, esse daí é o processo de germinação das plantinhas. Olha só, como acontece esse processo de germinação da planta. E o processo de germinação das plantinhas, ele precisa de alguns fatores. Ele não acontece sozinho. Para que a planta cresça, germine, é preciso a ajuda de alguns elementos. Que elementos são esses, tia? É preciso da ajuda do sol. Olha aí a luz do sol. Nessa primeira imagem vocês veem aí, o sol lindo lá no céu e a plantinha aí se desenvolvendo, não é? O sol, a luz do sol é muito importante para esse processo de crescimento das plantinhas, tá bom? É importante demais, porque ele ajuda a planta a se desenvolver. Depois, logo em seguida, nós vemos aí que tem um regador aí regando umas plantinhas. Esse processo também, ele é muito importante. A água é um elemento essencial para que as plantinhas elas estejam se desenvolvendo. Sem a água, elas não conseguiriam ter vida, não é? Água é vida, porque a água dá vida a outros seres vivos. Olha só, com a água, a planta começa a sugar a água que está debaixo da terra, né? Como a gente viu naquela fase lá, onde a raiz da planta, ela suga os sais minerais e a aguinha, né? E vai subindo pelo caule. Então, essa água que a gente rega as plantas, ela entra da terra, né? No solo. E a plantinha, com a sua raiz, ela vai sugando aquela aguinha e vai ficando muito bela, né? Com as folhas aí muito verdes, se desenvolvendo. E essa é a importância da água, não é? Sobre as plantas. Lá embaixo a gente vê também uma imagem com jarrinhos. E dentro desses jarrinhos a gente vê terra, porque a terra também é importante para a germinação dessas plantinhas, né? Quando a gente cava um buraquinho no chão, coloca a semente, ou então a gente vai plantar uma mudinha, a gente precisa dessa terra. A terra também traz substâncias importantes para essa plantinha crescer. Isso mesmo, a terra vai ajudar ela a ficar fixa naquele lugarzinho, a terra vai trazer uns nutrientezinhos que ela tem para que a planta sugue e consiga crescer. Então, esses aí são elementos muito importantes. Sem eles, a planta não conseguiria crescer. Se você tivesse a luz do sol, mas não tivesse a água, a planta não sobreviveria. Se você tivesse a água, mas não tivesse a luz do sol, a planta também não sobreviveria. E se você tivesse o sol e a água, mas não tivesse a terra, a planta não sobreviveria. Então, cada um tem a sua função, cada um é muito importante para esse processo de desenvolvimento da plantinha. Olha só, aí tia colocou a imagem, não é, mostrando como é
que as plantinhas com sementes, elas germinam, né? Como nós aprendemos na aula passada já. A gente planta a semente na terra, no vaso, no chão. Plantou a semente, vai regando, aguando todos os dias, né? E a plantinha, ela vai crescendo, ó. Vejam que faz um processo assim, ó. Vai girando. Por quê, tia? Porque a plantinha, quando ela consegue crescer, que ela dá os frutos e você tira as sementes daquele fruto e planta novamente, ali vai nascer outra plantinha e assim o processo vai girando, ele vai acontecendo, não é? Dessa mesma maneira. Aí a planta cresceu de novo, deu os frutos, você comeu o fruto, pegou a semente, plantou de novo, vai nascer outra plantinha que vai acontecer a mesma coisa. Então, essa imagem está mostrando esse processo, que é tipo um ciclo, né? Um círculo que vai mostrar como é o processo de germinação dessa plantinha com sementes. Agora, meus amores, prestem atenção. Tia também vai mostrar para vocês, olha só, frutas que possuem sementes. A tia trouxe algumas frutas que a gente conhece que possuem sementes, isso mesmo. Essa frutinha, ela veio de uma planta que foi plantada, não é? Com a ajuda da semente, que foi regada, que cresceu e que deu frutas. Que frutas são essas, tia? A goiaba, maracujá, abacate, laranja, maçã, melancia, uva, mamão, entre outras e outras plantinhas, né? Entre outras e outras frutinhas que também têm semente. Tia colocou apenas essas aí, que são frutinhas que têm sementes que podem ser plantadas novamente para que nasça uma nova árvore, uma nova planta, para que dê novos frutos e o processo ser igual àquele que eu mostrei anteriormente, né? Tipo um ciclozinho que ele vai girando, tá bom? Aí são frutas conhecidas por todos nós e entre outras frutas também que têm sementes. Todas elas passam por esse mesmo processo, né? Planta a semente, rega, agua, cuida lá, a planta vai crescendo com o passar dos dias, com a ajuda do sol, da água, da terra. Ela vai crescendo até se tornar uma planta adulta, grandona, até que ela dê muitos frutos e que dentro desses frutos venham as sementes, que por sua vez podem ser plantadas novamente, tá bom? Então, meninos, agora a tia fez a relação das plantinhas que elas nascem a partir de uma muda. Isso mesmo. Quando a gente tira um pedacinho de uma planta, que planta ela novamente em outro lugar, nós temos uma muda. A muda é um pedacinho tirado de uma planta já grande, não é? Observem aí a imagem e vocês vão ver que tem muitas mudas, né? Muitas mudas mesmo. Essas mudas, elas foram feitas da seguinte forma: foi tirado um pedacinho de uma planta grande e plantado em outro vaso. E aí nós conseguimos ter esse monte de mudas. Toda vida que eu quiser plantar uma plantinha, que ela venha de uma muda, eu preciso estar cortando de uma outra planta um pedacinho. Tia, eu posso cortar de todo jeito, arrancar de todo jeito? Não, porque senão você vai estar prejudicando a outra plantinha. Você tem que tirar, saber de onde tirar aquele pedacinho, para que você não prejudique a plantinha, não é? Que vai ser retirada essa muda. Então, meus amores, aí tia colocou alguns exemplos dessas plantinhas. Quais são elas? A samambaia, a rosa, a palmeira, a orquídea, o cacto, as suculentas. Essas plantinhas a gente pode estar encontrando, né, aí nas varandas das casas, aí enfeitando os jardins, né, o ambiente, a casa de vocês. E elas brotam, né, elas nascem, elas germinam a partir de uma muda, certo? Agora, a tia vai mostrar como ficou a minha experiência, já que nós aprendemos, já que nós revisamos tudo isso sobre a germinação. Tia vai mostrar para vocês como ficou a minha mudinha do pé de feijão, isso mesmo, a minha plantinha. Vamos lá.
Olha só, na aula passada a gente fez uma experiência que era para plantar, não é? Uns carocinhos de feijão e para a gente acompanhar como era que ficaria esse processo. E a minha plantinha ficou dessa forma. Vou mostrar para vocês. Olha só, aqui está o meu copinho que eu usei na aula passada. E vou fazer assim para que vocês possam ver. Lá dentro ainda está o algodão, porque essa plantinha ela ainda está dentro do algodão. Ela germinou. Aquele carocinho de feijão que eu deixei guardado dentro do algodão no copo, ele germinou, não é? Tia, como isso aconteceu? Eu cuidei dele. Eu aguei, todos os dias eu olhava se o algodão estava seco, se estava precisando de água, colocava mais um pouquinho de água, ia acompanhando até ele germinar, até ele conseguir crescer. Essa plantinha ela ainda vai crescer, mas aí eu vou precisar continuar cuidando, aguando, regando ela, tá bom? Eu espero que a plantinha de vocês também já estejam assim, ó. Eu espero que a plantinha esteja bem grande. Para quem ainda não conseguiu fazer essa experiência, ainda dá tempo. Pega o carocinho de feijão, pega o algodão, coloca o carocinho de feijão dentro do algodão, fecha, coloca no copinho descartável e molha, tá bom? O algodão, não encharca o copo, só molha um pouquinho o algodão. E aí você vai guardar num lugar seguro e vai ficar observando todos os dias para que a plantinha cresça, ó, germine. A minha já tá assim, tia vai esperar mais alguns dias com ela aqui dentro desse copo. Depois eu vou retirar e colocar em um vasinho maior para que ela consiga crescer e se desenvolver ainda mais. Né? Ela ainda vai precisar muito da minha ajuda. E é isso, meus amores. A gente tem que estar sempre cuidando das plantinhas. A gente tem que estar dando carinho, regando, não é, elas, para que elas cresçam bem, para que elas consigam viver por muitos e muitos anos, tá bom? Então, tia vai deixar agora a atividade de casa, que é no livro de ciências. Olha só, façam a atividade de casa do livro de ciências, páginas 63, 64 e atividade xerocada na folha. Se empenhe nas atividades, eu estou amando estar recebendo as atividades de vocês pelo e-mail. Eu estou amando de verdade estar acompanhando o desenvolvimento de vocês, tá bom? Continuem mandando as fotos, façam as atividades, se empenhem nas tarefas, porque vocês vão aprender ainda mais, tá bom? Um super beijo no coração de vocês. Até a nossa próxima aula de ciências, meus amores. Tchau!